Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Por que os judeus pregaram Jesus na cruz? É uma pergunta que muitos fazem e que nós devemos buscar a resposta. Aqueles que são religiosos não podem ter a preguiça de estudar os textos bíblicos e só ouvir os seus pastores, seus padres dizerem o que querem interpretar e você apenas seguir a interpretação desses sujeitos. Você tem que ser sujeito da sua leitura. E aí, claro, você não consegue ler hebraico, aramaico, grego, latim, né, só se fosse um exegeta. Então, você tem que se proteger com leituras de alguém que é exegeta e que fale da palavra de Deus com propriedade de exegeta, que não faça apenas hermenêutica e teologia. O que a gente escuta nas pregações dos padres e dos pastores é pura teologia, muito pouco hermenêutica e menos ainda exegese. Então vamos lá. As únicas pessoas que os romanos pregavam na cruz eram os traidores, e Jesus não foi acusado de ser traidor. Então, os judeus não o executaram, foram os romanos que o executaram e executaram por sedição. O que é sedição? Sedição é quando alguém se diz que é Deus, alguém se proclama, aliás, quando alguém se diz rei. Já existe um rei e o cara diz que ele é rei também, no mesmo lugar, do mesmo povo, então ele está cometendo aí uma sedição. E por ele ser por Jesus ter cometido essa sedição de ter dito que ele era rei, é claro que quem queria matar ele não eram os judeus, mas sim os romanos. Foram os romanos que mataram Jesus, embora exista lá na história bíblica, dentro da Bíblia, que quem matou o Jesus foi os judeus, não é? Dizendo, ó, oh, quem devemos soltar? Perguntou lá, Barrabás ou Jesus? Aí todo mundo mandou Jesus ser solto, né? Todos os judeus. Isso tudo é uma historinha inventada para livrar dos romanos esse mal de terem matado Jesus e depois os romanos assumirem o cristianismo como a igreja oficial dos romanos. Então, ao contrário da tradição e dos filmes de Páscoa, a crucificação era uma punição específica. A ideia era que seria uma morte tão horrível que serviria como um impedimento para qualquer um que pensasse em fazer a mesma coisa. Por isso era tão reservado para os piores crimes, e o pior crime contra o Estado era justamente questionar a legalidade do Estado. Então Jesus era um questionador da legalidade do Estado. Se Jesus existiu, existe uma grande probabilidade que ele tenha existido, mas existe aí 1% de que ele possa não ter existido, que ele possa ter sido uma invenção. Mas se ele existiu, ele foi condenado por sedição, porque ele queria ser rei, porque ele se disse rei, porque ele queria tirar o seu povo da escravidão, dos romanos. Assim como Jesus, muitas pessoas também se disseram Messias. Você pode ler um livro interessante que seria Bandidos, Profetas e Messias, Movimentos Populares no Tempo de Jesus, de Richard Horsley, e você vai perceber ali que ele fala na época de Jesus, mais ou menos 10 pessoas, 10 homens que tinham mesma ideia que Jesus, o mesmo pensamento que Jesus e que também foram mortos de maneira igual ou pior do que a de Jesus, né? Ele fala lá da morte de alguém que era passado uma lixa no corpo e era tirada a pele, a lixa, e era colocado a pessoa a secar no sol até que ela falecesse. Parece uma morte muito horrível também. Então era assim que acontecia com aqueles que se colocavam contra o Estado romano. Roma não tinha piedade quando alguém quisesse falar mal do rei. Então foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus tentou falar mal do rei, tentou mudar a cabeça dos seus povos judeus, libertar, transformar o povo desta situação, e o que restou a ele foi a
condenação à morte de cruz, se ele existiu. Então, a morte de Jesus foi uma morte cruenta, dolorosa, se ele existiu, por conta dessa questão. É, e qualquer que fosse a pregação de Yeshua, né, de Jesus, já era ruim o suficiente para as autoridades romanas decidirem sobre a sua punição. E deve ter sido algo muito sério, como declarar-se rei dos judeus. Tanto é que na cruz estava escrito lá, né, rei dos judeus, este é o rei dos judeus. Então, realmente, Jesus tinha se dito rei dos judeus e, portanto, era uma afronta ao rei. Os romanos sabiam que a Judéia estava repleta de profetas, homens santos e messias que iam e vinham, que eram mortos e que vinham outros, e eles eram tolerados desde que não violassem uma das principais leis romanas, que é Lex Lulia Crimen Maestratis. O imperador Augusto havia reatualizado a lei de majestade, que tinha o mesmo nome entre os antigos, mas outros casos eram julgados por ela. Se alguém tivesse prejudicado o exército com traição ou com sedição à plebe ou, finalmente, a majestade do povo romano com a má administração de um cargo público. Sedição, motim, cessação, subversão, crimes contra o Estado que não podiam ser permitidos, caso contrário, qualquer um questionaria o direito de Roma e seu império. Aí, é claro, voltando à crucificação, ela cumpriu perfeitamente a lição que os romanos queriam ensinar, queriam dar ao povo. Devido ao seu eminente caráter público, ele tinha uma natureza intimidadora e persuasiva. Queria gritar e ameaçar a todos, assim que morrem os que se rebelam contra Roma. A crucificação buscava apagar todos os vestígios da dignidade humana no último suspiro e mesmo depois. Portanto, a lei romana estipulava que o corpo do condenado não poderia ser enterrado decentemente. A sentença não termina com a morte, mas ia além e incluía o próprio corpo, que ele, de acordo com a Lex Lulia de Crime Majestatis, o falecido terminava em um execrável vale comum ou fossa infâmia. Portanto, insistir que foi o sinédrio que o condenou à morte em um julgamento noturno irregular, que ele foi executado com crimes comuns, como ladrões, ou que Pilatos deu o corpo a José de Arimateia para o sepultamento, são todas adições poster facto. Todas adições na Bíblia, todas elas. Uma vez que o cristianismo se tornou uma religião romana popular, Roma não poderia ser culpada pela execução de Jesus, e a culpa tinha que ser colocada em outra pessoa, esperançosamente algum grupo impopular. As únicas pessoas que os romanos pregaram na cruz eram traidores, e Jesus não foi acusado de ser traidor. Ele foi acusado de sedição. Por isso, ele foi pregado na cruz. Valeu? Entendido? Um abraço, tchau.